Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem Viver. Hoje recebendo a nutricionista Cristina Bertocchi. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Obrigada, Valesca. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E a Cris, que trabalha no Instituto Moriguchi, agora em consultório particular, veio nos trazer os seus achados na pesquisa do mestrado, né, Cris? Conta um pouquinho, assim, sobre o que tu fez e por que é tão importante a gente estar fazendo um programa sobre isso. Isso, então, Valesca, boa tarde a todos. Na dissertação do mestrado foi estudado o grupo, né, com doença de Parkinson, um grupo controle, que é sem a doença, e um grupo com um distúrbio do comportamento do sono. Dentro dos fatores nutricionais que a gente foi estudar, da alimentação desses pacientes, o achado foi um baixo consumo de fibras, né? Então, no grupo Parkinson, o mais baixo consumo, no grupo com o distúrbio do sono, semelhante ao grupo com a doença, e o grupo com controle, que é o grupo sem a doença, com o maior consumo das fibras. O que a gente pode identificar dentro da rotina normal? Que são pequenos ajustes tão fáceis de nós corrigirmos como profissional, né, nutricionista, que pode propiciar uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Para os pacientes com a doença e sem a doença Cris, também. E fibra, né? A uma pergunta bem básica, mas que muita a gente pode então identificar que esses pacientes estavam com baixo consumo, o que pode prejudicar no caso de quem tem a doença de Parkinson com o sintoma da constipação. Então, pode agravar esse sintoma e gerar um desconforto, uma perda da qualidade de vida. E quem não tem a doença e também está com baixo consumo, também pode estar sofrendo, né? Pode ter desconforto, pode estar com a flora intestinal, a microbiota intestinal desequilibrada. Então, a gente pode também estar fazendo essa correção. Como eu digo de novo, pequenos ajustes, pequenas modificações da rotina vão trazer esse benefício, essa melhora. No que pode prejudicar, por exemplo, né? Em que pode resultar o baixo consumo de fibras? Um fator principal, então, é na constipação, no agravamento da constipação, o baixo fluxo de evacuações, né? E esse acúmulo das fezes no intestino, gerando uma reabsorção de toxinas, um desequilíbrio na flora intestinal, que hoje a disbiose, né, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, está associada a muitas doenças, né? Então, a muitos sintomas já se associa o desequilíbrio da flora intestinal. E será que esse baixo consumo de fibras poderia ser associado à grande quantidade de alimentos ultraprocessados que são consumidos hoje em dia? Sim, porque os alimentos ultraprocessados, a maioria deles já perdeu a sua fibra de origem, né? Então, ele passou por um refinamento na indústria, no qual ele perdeu a sua fibra solúvel, a sua fibra insolúvel, né? A sua casquinha, né? Então, ele não é mais um produto integral, ele é um ultraprocessado. Ele perdeu a sua fibra. Então, isso também vai prejudicando, vai intoxicando o nosso organismo e diminuindo a motilidade intestinal. Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor, Cris, quais são esses alimentos ultraprocessados? Assim, são alimentos enlatados? São, né? Que tipo de alimento mais especificamente? O exemplo mais básico, tá? A laranja até o suco de laranja. A laranja, fruta, ela é o produto in natura, integral. Sim, né? sim. Ainda mais se eu comer aquela partezinha branca da laranja, que é rica em pectina, ela vai dar uma ótima motilidade intestinal. Ok. Eu passo essa laranja para um suco caseiro. Eu já perdi. Que é quando eu espremo a laranja em casa. Isso aí.
eu já perdi o conteúdo do bagaço, da fibra, já perdi uma parte, porém eu continuo com a vitamina C, enfim, tem a sua função também, mas eu já perdi. No momento que essa laranja vai para a indústria, num suco integral, ele já é um alimento processado. No meu néctar, lá que está descrito na embalagem, na caixinha do suco, ele já se torna um produto ultraprocessado, porque ele já não tem mais não é o alimento integral, o suco, ele já tem adição de água, de açúcares e de outros conservantes também. Então, essa cadeia... Mesmo aquele suco que diz integral, sem adição de açúcar, que tem uns que... Isso, né? então o suco esse integral sem adição de açúcar, ele está no meio termo, mas ele já é processado. Sim. Né? Porque ele sofreu um processo de transformação, ele já perdeu seu conteúdo de fibra, no caso, né? Que a gente está falando. Então, se ele for ainda mais pro néctar, ele está ainda mais modificado, porque ele tem adição de outros ingredientes. Isso significa que quanto mais in natura a gente consumir os alimentos, qualquer que seja o alimento, melhor. Sim, porque ele está mais preservado, a sua característica e os seus nutrientes, inclusive a fibra, né? A fibra é uma fibra natural. Cris, tu vai iniciar grupos, né? Fala um pouco pra gente sobre esses grupos. Isso. No atendimento clínico, no Spa Valduga, nós estamos, além das consultas, né, conforme a demanda da procura, das consultas individuais, a gente vai montar então grupos, já está sendo divulgado, conforme o assunto e o interesse da população, né? Então, agora a gente abordou o assunto, então, revisando os ingredientes das melhores receitas. Tem uma receita que eu amo, que eu adoro, a gente vai discutir ela em grupo, dentro, né, do nosso grupo que estiver inscrito, e a gente vai trocar ideias de como transformar essa receita que eu adoro, que a minha família ama, que é a marca da nossa família, numa receita mais nutritiva, mais saudável, com ingredientes de melhor qualidade. E também essa demanda surgiu das oficinas, porque os pacientes dizem assim, o tratamento está encerrando, está terminando, a gente perde aquele vínculo, perde aquele momento com a nutricionista. Então, E até a motivação de comer melhor. Isso. Eu sempre digo, né, Cris, é muito fácil a gente regredir para onde a gente estava antes de uma mudança radical, né? Seja ela qual for de hábito. É muito fácil a gente regredir. Isso. Então, para a gente manter o vínculo e para ter esse momento também, a origem dessas oficinas, né? Surgiu dessa demanda dos pacientes, de ter ainda um momento com a nutricionista para a gente discutir mitos, verdades, o que se lança muito nas redes sociais, então a gente vai discutir e vai trazer para a nossa vida diária, né? Com a aplicação do que está em assunto na mídia, enfim, a gente vai ter esse momento para discutir. E importante porque a gente fica muito confuso com as informações que são difundidas nas redes sociais, por exemplo, né? Sei lá, um determinado alimento é um vilão e daqui a pouco passa a ser algo que é dito como saudável. Então, as pessoas ficam atordoadas no meio dessas informações nutricionais. Isso, e lembrando que muito que é divulgado não se aplica a toda a população em geral. Pode ser que aquilo seja uma verdade para um grupo, para uma doença, para uma faixa etária, o que não se aplica em outra população. Né? Então, isso também a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, ter um filtro, né, no momento que a gente lê, ouve ou passa adiante uma informação que talvez não se aplique a todos. Sim, isso vai da interpretação de quem escuta. Isso, e dentro do grupo, com a variedade de idade, de interesse das pessoas, a gente vai poder esclarecer, né, dúvidas, e a minha dúvida pode ser a tua e vice-versa, sempre se agrega, sempre se aprende. É um aprendizado constante. E quem ficar interessado em participar desses grupos, né? Como é que se faz para se inscrever? Foi divulgado nas minhas redes sociais, também do Spa Valduga, o contato, então é diretamente comigo, né? No meu WhatsApp, no meu telefone, que daí a gente pode fazer a inscrição e tem as datas, os horários, né? Que serão feitas oficinas. E a frequência desses grupos? É quinzenal. 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 Cris, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, sempre muito didáticos, né? Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Que bom! Então, esse programa vai estar disponível nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, podcast do Estafeta.
Fiquem bem e uma ótima semana. Olá, seja